Muita gente fica com medo, né, de contratar mais vendedores, muita gente fica com medo de expandir a sua loja, porque pensa assim, mas e se a conta não fechar, né? E se eu contrato mais vendedores e a conta não fechar? E se eu contrato mais vendedores e eu não conseguir pagar essa folha? E se eu abro minha nova unidade e se ela não se pagar, né? Então, como é que você minimiza isso, né? Como é que você diminui esses riscos? Como é que você trabalha para contornar esse teu medo, essas suas preocupações que são absolutamente legítimas, né? Você tem que ter os indicadores corretos. Então, eu vou te mostrar hoje aqui três ferramentas que estão disponíveis para quem fez o intensivão e, claro, para quem já está na minha mentoria, né? Bom, olha só, moçada. Aqui você está vendo os indicadores de acompanhamento de performance de uma rede de lojas. Então, como é que uma rede de lojas mede a performance das suas lojas de forma individual? Ela utiliza esses indicadores aqui, tá? Os indicadores são o seguinte, imagina aqui que está a loja, por exemplo, a sua loja 1, a sua loja 2, a sua loja 3, a sua loja 4, a sua loja 5. Dino, mas eu só tenho 3 lojas. Não tem problema, tá? Você vai ter uma rede de lojas. Você não está aqui porque você quer ter uma rede de lojas? Você não está aqui porque você sonha em ter uma rede de lojas? Você não está aqui porque você sonha em crescer? Então, beleza. Então, imagina aqui que você já tem pelo menos 10 lojas. Mas se eu já tenho 10, imagina 20. Mas se eu já tenho 20, imagina 40, né? Eu atualmente sou conselheiro de administração de uma rede de 50 lojas. Eu já fui gerente de marketing de uma rede de 250 lojas. E depois de 820. Então, como é que eles lidam com as análises das lojas, né? E só lembrando que essa ferramenta aqui está disponível para os meus alunos da mentoria Recorde de Vendas, né? Em detalhes. E uma versão dela está disponível também para quem está participando do intensivão criando uma rede de loja. Então, você tem primeiro aqui, ó, a meta da loja, que é quanto aquela loja precisa vender. E aí, ao final do mês, né, se apura, obviamente, a venda daquela loja, né? Então, se a meta é 500 mil, se a loja vendeu supostamente 560, ela fez 112% da meta. Então, o primeiro critério de avaliação de uma loja, obviamente, é o volume de vendas. Depois, é a meta mínima por vendedor. Como assim meta mínima por vendedor? É quanto o vendedor precisa vender para ele se pagar. Tá? O Rodrigo me perguntou como é que calcula isso aqui, né? Como é que eu calculo a meta mínima pelo vendedor? Rodrigo, você precisa entender o teu ponto de equilíbrio. O teu ponto de equilíbrio vai te determinar qual é o mínimo que você precisa vender para empatar. Né? Ponto de equilíbrio, só lembrando, é o mínimo que você precisa vender para pagar suas contas, para empatar, para não ter prejuízo. E aí você determina a partir disso, dividido pelo número de vendedores, quanto que é o mínimo que o teu vendedor tem que vender. Claro que você não vai botar aí para empatar, né? Você vai estruturar um valor mínimo por vendedor, de modo que ele se pague e ele pague as despesas da tua loja, tá bom? Nesse caso hipotético é 80 mil, mas pode ser 30 mil, pode ser 40 mil, 60 mil, 100 mil, depende da estrutura da tua loja. Aí você calcula, naquele mês que você está analisando, quanto em média cada vendedor vendeu, ou seja, você sabe, você consegue apurar se o teu vendedor está se pagando ou não. Se aquele vendedor que você está empregando está se pagando ou não. E se ele não estiver se pagando, você vai ter que fazer um treinamento, uma qualificação, uma melhoria para que ele se pague. Isso só serve para quem tem rede de lojas? Isso só serve para quem tem lojas, tá? Porque essa é uma aula, assim como o meu intensivão, são conteúdos direcionados para donos e donas de loja, tá bom? Isso, não é para pagar o salário dele, é para pagar os custos da loja, exatamente. Porque o salário dele está dentro do custo da loja, entendeu? Sacou? O salário dele faz parte dos custos fixos da tua loja. Depois, você calcula, obviamente, o ticket médio da loja. E aí você precisa ter uma meta para o ticket médio da loja. Tá? O que é o ticket médio da loja? Você soma todas as vendas daquele dia ou daquele mês e divide pelo número de vendas. E aí você tem um ticket médio. Lembra que na aula 1 eu comento que uma das ações para acelerar o recorde de vendas é aumentar o ticket médio? Então você precisa medir o ticket médio da tua loja. E aí cada loja vai performar diferente. É muito incrível. Eu acompanho várias redes de varejo e isso é uma coisa muito curiosa. Em cada linha aqui, ó, você vai ter um ticket médio diferente da mesma rede, com o mesmo produto, com a mesma propaganda. É super interessante isso. Depois, um outro item a avaliar é a meta de itens por cupom fiscal, ou seja, o número de itens por venda.
é o famoso produto por atendimento. Você precisa ter uma meta, obviamente, né? Por exemplo, nessa rede aqui hipotética desse exemplo, a meta de número de itens por cupom fiscal é 3. Já aqui você avalia quanto foi feito. Então, uma coisa é a meta, outra coisa é o que foi feito, tá? E por fim, você tem alguns outros indicadores que são importantes aqui, que é meta de inadimplência, caso a tua loja venda no crediário, né? Então tem que ter uma meta de inadimplência, porque não adianta vender, tem que vender e receber. E também aqui é o realizado, ou seja, pessoal, tudo tem que ter uma meta e o realizado. Meta e o realizado, entendeu? Danis, tem que pagar salário ou comissão? Os dois, Danis, os dois. Você paga um salário atrativo e paga uma comissão foda para deixar o teu vendedor com vontade de ganhar muito dinheiro, tá? Quanto melhores as comissões, quanto melhores os salários, mais atrativa a tua loja é para talentos. Bom, pessoal, então assim, ó, só para ser bem objetivo. Fala, Rebeca, tudo bem? Ó, a Rebeca também está na minha mentoria. Bem-vinda, Rebeca. Que massa que vocês estão aqui. Quem mais da minha mentoria Recorde de Vendas está aqui? Só dá um salve para eu ver vocês aqui. Bom, então, pessoal, esses são os indicadores mais importantes. Tem outros? Tem. Na minha mentoria eu chego a ensinar 30 indicadores diferentes, tá bom? Porém, esses são os mais usuais, né, para você controlar a venda de uma rede de lojas. Então, o que você leva em consideração? Só para a gente retomar aqui, você leva em consideração a meta de vendas e a venda, né, e o percentual que deu, a meta mínima por vendedor, a venda média por vendedor, o ticket médio da loja, a meta de itens por cupom fiscal e os itens por cupom fiscal, a meta de inadimplência, a inadimplência e por fim, você pode ter uma última coluna aqui que é a margem, né? Então você consegue apurar quanto em média cada loja dá de margem, tá bom? Então aqui são as ferramentas, digamos, mais usuais para você acelerar o seu recorde de vendas com a sua rede de lojas, tá? Se você só tem uma loja, essa ferramenta serve para você, desde que você queira expandir, tá? Esses dias alguém me perguntou, vem cá, mas esse conteúdo serve para quem só tem uma loja? Serve, desde que queira crescer, né? Eu não quero, não adianta você fazer uma intensivão criando uma rede de lojas, que é um evento 100% online e gratuito, tá rolando até amanhã, meia-noite, se você não quer expandir, se você não tem vontade de crescer, tá? Se você não tem vontade de crescer, se você quer ficar onde você tá, não é para você, tá? Isso é só para quem quer expandir. Então você pode usar esses indicadores se você tem uma loja? Pode e deve o mais rápido possível. Por quê? Porque você está criando musculatura, você está criando força para crescer. Aí me perguntaram assim, Dino, mas como é que as grandes redes de loja, elas avaliam seus vendedores e mantêm os vendedores energizados, engajados, motivados? Deixa eu te falar uma coisa sobre motivação. Motivação é um motivo para uma ação. Você precisa, para engajar e para energizar e para motivar as pessoas, você precisa ter um motivo, né? A motivação ela não vai vir de você ficar fazendo um grito de guerra, ei, vai dar tudo certo. Não, né? Não é a minha linha, né? Tem gente que acha que motivação é ficar gritando, é ficar chorando, é ficar... Não é, né, gente? As pessoas precisam ser educadas para resultados. A minha linha de trabalho é uma linha que a gente tem metas, objetivos, e aí, a partir dessas metas e objetivos, a gente energiza o time, lembrando essas metas e objetivos, incentivando, né, que é a grande função do líder, né? A grande função do líder é energizar, engajar, desenvolver, ensinar. É por isso que eu digo que os donos e donas de loja das minhas mentorias não podem vender. Eu peço, tem uns que escapam, né? Tem uns que vendem, mas eu digo o seguinte, dono e dona de loja não pode vender. Dono e dona de loja precisa ser dono e dona de loja. Precisa estar concentrado na estratégia, na expansão, precisa estar concentrado nos novos negócios, precisa acompanhar esses indicadores que eu estou te mostrando aqui e que eu falo com mais tempo lá na terceira aula do intensivão. Então, você precisa estar concentrado na expansão, na estratégia. Enquanto você estiver na venda, você não consegue enxergar indicadores. Enquanto você estiver na venda, você não tem tempo de pensar no teu calendário. Quando você estiver na venda, você não tem tempo de cuidar da estratégia da tua loja e da tua expansão de rede. E é engraçado porque você gosta de vender, porque você já deve ter sido vendedor, né? A Ediane tá aqui, eu já dei altos puxão de orelha nela durante a mentoria. Por que a Ediane adora vender? Porque a Ediane se sente muito capaz vendendo, ela se sente especial vendendo. E isso, muitas vezes, é o nosso ego. Você fala assim, mas se eu não vender, as meninas não vendem igual eu. Pois é, esse é o problema.
Deixa eu ver se eu acho uma carinha para falar essa frase aqui, ó. Ó, eu vou botar uma carinha. Pois é, mas deixa eu te falar. Por que você vai para a venda? Porque você se sente especial na venda, você se sente capaz, né? A liderança é um lugar solitário, a liderança é um lugar difícil de ocupar, né? Mas é o lugar que você precisa ocupar para a tua empresa crescer, é o lugar que você precisa ocupar para a tua rede expandir. Então você precisa largar o osso da venda e você precisa ensinar as suas vendedoras e vendedores tão bem quanto você faz. Agora, como você avalia a performance dos seus vendedores? Vou te mostrar aqui, ó. Ah, não saiu o som. Ah, foi mal, droga. Ah, droga. Eu achei que tinha saído. Agora tá saindo o som normal, né? Agora tá normal, né? Fala aí pra mim se tá normal. Ó, esses são os indicadores que a gente mede a produtividade dos vendedores, tá bom? É por esses indicadores que você mede e também energiza os seus vendedores. Quais são esses indicadores? Imagina aqui que você tem nessa loja X seus 6 vendedores, beleza? E aí você tem a meta de vendas por vendedor, você tem a venda que ele realizou. Isso aqui é uma apuração mensal, tá bom? Claro que você vai acompanhar esses indicadores praticamente diariamente, claro que você vai acompanhar esses indicadores quase todos os dias, tá? Mas é o seguinte, ó, meta, venda meta, quer dizer, qual é a meta de venda de cada um dos vendedores e não pode ser a mesma. Por que não pode ser a mesma? Por um motivo muito simples. Cada vendedor tem uma performance e um histórico diferente. Você até pode agrupar os vendedores. Por exemplo, tem loja que faz assim, ó, vendedores iniciantes, tem que vender no mínimo 30 mil. Vendedores com um médio tempo de casa, média carteira, vendem 60 mil. Vendedores mais antigos de alta performance vendem 90 mil, por exemplo. Né? Você pode criar camadas de meta. Né? Então imagina aqui que você tem um cara que tem uma meta de 90, cara que tem uma meta de 60. Eu costumo recomendar que você sempre olhe a média de venda dos últimos 6 meses para determinar essas faixas de meta. Aí você tem venda realizada, ou seja, você apura quanto o cara fez. Aí você tem uma meta de conversão. O que é uma meta de conversão? É quanto você quer que o teu vendedor converta por atendimento. Então, por exemplo, a cada 10 atendimentos ele vai converter 4 vendas, então a tua meta de conversão é 40%. Para mim esse é o indicador mais importante junto com a meta de venda, só que é o mais difícil de avaliar, porque a maioria das lojas não mede a conversão. O que é a conversão? A cada 10 atendimentos, quantos foram convertidos em vendas, tá? Então tem que mapear todos os atendimentos, tem que registrar todos os atendimentos. Por quê? Aí você consegue saber qual o vendedor que está convertendo. Talvez esse cara de 90 mil, ele converta 60%. E esse cara aqui de 30 mil, no fim das contas, converta só 15%. Esse cara de 30 mil está puxando tua empresa para baixo. Você precisa dar uma atenção especial para ele, um treinamento diferenciado para ele. Não adianta dar o mesmo treinamento para esse cara de 15% de conversão para o cara de 60%. Você vai broxar o cara de 60, né? Ou você vai dar um conteúdo muito forte para o cara de 15 que não vai saber aproveitar. Então, gestão de vendas tem a ver com acompanhar individualmente cada vendedor e você ir trabalhando as dores de cada um. Depois, a meta de produto por atendimento, tá? Lembra que eu falei no indicador de produto por atendimento? E aí o produto por atendimento realizado. E aí, obviamente, a meta de ticket médio, tá bom? E a meta e o ticket médio realizado. Por fim, a margem meta e a margem realizada. Então esses são os principais indicadores que as redes de loja usam para medir a performance do seu time. Então deixa eu retomar aqui com você. Vamos lá, desde o começo, tá bom? Primeiro, meta de venda e a venda realizada. Segundo, meta de conversão e a conversão realizada. Terceiro, produto por atendimento, meta e produto por atendimento realizado. Quarto, ticket médio meta e ticket médio realizado. E quinto, margem meta e margem realizado, tá? Essa planilha aqui, pessoal, bem como a planilha anterior, elas estão disponíveis na aula 3 do Intensivão, tá bom? Achei que a outra planilha estava aqui. Deixa eu responder as perguntas de vocês aqui.
Mas deixa eu fazer um alerta, tá? Um alerta bem sério, bem honesto para vocês. Amanhã, meia-noite, as aulas do intensivão saem do ar. Não adianta você me chamar aqui segunda-feira, ai, Dino, eu não tive tempo de assistir porque meu final de semana... Olha só, se é prioridade para você bater um recorde de vendas, se é prioridade para você expandir sua rede de loja, você vai arrumar um tempo. Você arruma um tempo hoje de meio-dia, hoje à noite, amanhã de manhã você acorda mais cedo. Se é prioridade para você bater um recorde de vendas, você vai arrumar um tempo para assistir essas 3 aulas. Porque meia-noite minha equipe vai derrubar. Não adianta chamar segunda-feira que não tem, segunda-feira acabou, beleza? Então, o Intensivão Criando uma Rede de Lojas fica no ar só até domingo meia-noite, fechado? Para quem não está inscrito, é só clicar no link da minha biografia, tem um link lá na descrição do meu Instagram, você clica lá, se inscreve, você já recebe o acesso automático, tá bom? Quem já está inscrito, é só pegar o link que está no e-mail ou lá no grupo de WhatsApp, tem 7 ou 8 grupos de WhatsApp com centenas de pessoas lá. Caule Store, isso é legal fazer mensal e semanal? Sim. Mensal você apura o que já aconteceu, é como se fosse uma biópsia, né? Você precisa fazer como se fosse uma autópsia. Sabe a diferença de autópsia e biópsia? Autópsia é quando o morto já está morto, não tem o que fazer, você só descobre as causas da morte, isso é uma autópsia. Autópsia você faz no final do mês, você apura o fechamento do mês, aí mês é morto, não tem mais o que fazer, você pelo menos conhece os indicadores. Biópsia é quando você faz isso semanalmente, aí você percebe, opa, peraí, vendedor tal tá acelerado, vamos dar uma acelerada nele, vendedor tal tá muito ruim esse mês, o que aconteceu com ele? Chama para conversar, vê o apoio que precisa, vê se está acontecendo alguma coisa em casa, alguma coisa está prejudicando a performance dele, sacou? Então é legal fazer tanto semanalmente como mensalmente. Outra pergunta, como fazer elas anotarem os atendimentos não convertidos? Elas esquecem. Pois é, sabe por que elas esquecem? Porque você não cobra. Então você precisa ter um sistema em que ou elas anotam numa planilha online, ou elas anotam numa planilha impressa e no final do dia você faz o lançamento disso, ou você, usando a lista de vezes inclusive, né? Lista de vezes de atendimento, ou você obriga isso a ser feito no sistema, tá? Só que é o seguinte, isso não é negociável. Tem coisas que você não negocia com o seu vendedor ou com a sua vendedora, é regra da empresa. Todo atendimento precisa ser registrado. Quem não registrar vai ser demitido, simples assim. Simples assim, porque quando você não mede a conversão, infelizmente, você não mede a performance do teu vendedor e você não consegue gerenciar a tua venda. Veja bem, tem uma máxima de administração de empresas que fala: só aquilo que eu posso medir, eu posso gerenciar. Só aquilo que eu posso medir, eu posso melhorar. Então como é que você vai melhorar a conversão de venda se você não está medindo? Ah, mas meu pessoal não faz. Aí eu te falo, amiga, quem que está no controle? Quem manda nesta porra? Entende? Quando o teu time não faz algo que precisa ser feito, é um sinal. Eles estão mandando um recado. Eles estão mandando um recado que você não está no comando. E é preciso que você assuma a sua liderança com carisma, com simpatia, com educação, com gentileza, mas você precisa assumir a porra do comando da tua loja. Porque se você não assumir, alguém vai assumir no teu lugar. Se o líder, se o gestor não está no comando, alguém está no comando. O problema é que quem assume o comando nem sempre está alinhado com as diretrizes de expansão do teu negócio, sacou? Sacou o abacaxi que é? Pois bem, pessoal, olha só, hoje a intenção aqui era ser rapidinho, era só para fazer um resumão dessas duas ferramentas, tá? Amanhã de noite eu vou estar ao vivo aqui de novo e eu vou falar sobre calendário de vendas e vou tirar todas as dúvidas sobre a minha mentoria. Muitas pessoas me mandaram direct, mandaram mensagem, me mandaram pergunta, mandaram e-mail perguntando sobre como funciona a mentoria. No final da terceira aula do Intensivão, eu estou falando sobre como funciona a minha mentoria. Mas eu vou te dar mais detalhes na aula de amanhã, na live de amanhã, e também na segunda-feira eu vou, para os inscritos no meu intensivão, eu vou dar uma oportunidade com uma condição muito especial para entrar para a minha mentoria. Então, se você está inscrito no meu intensivão Criando uma Rede de Lojas, você vai receber um vídeo, um link, você vai receber um vídeo extremamente claro, objetivo, de explicações sobre como funciona a minha mentoria, para quem ela é,
e quais são as garantias que ela tem e, claro, quais são os bônus. Porque quem se inscrever na segunda-feira na minha mentoria tem 2 bônus mega especiais que eu preparei para essa turma, tá certo? Então, se você ainda não assistiu às 3 aulas do Intensivão, que são gratuitas, você precisa clicar no link da minha biografia, se inscrever e assistir. Ou se você já está inscrito, entra no link lá do grupo de WhatsApp e assista. Fechado? Um ótimo sábado e a gente se vê amanhã aqui ao vivo de novo às 7 da noite.